professor, é palestrante, é escritor e servidor público. Danilo vai conversar com a gente nesta tarde sobre Janeiro Branco, né? Porque mais do que nunca devemos atentar ao bem-estar emocional. Boa tarde, Danilo, seja bem-vindo sempre. Boa tarde, Márcia, boa tarde, equipe da Rádio Excelsior, boa tarde, ouvintes. Obrigado pela receptividade de sempre, pela hospitalidade de sempre, Márcia. É sempre um prazer imenso estar aqui, trazendo informação sobre saúde mental. E você sabe que a gente também tem um prazer enorme com as suas participações e seus esclarecimentos tão importantes para a nossa sociedade, né, para nossos ouvintes. Bom, você já ouviu falar sobre Janeiro Branco, né? É uma importante campanha criada no Brasil, que já conquistou, como eu disse anteriormente, outros países, que tem como objetivo, né, conscientizar sobre a importância dos cuidados com a saúde mental e também quebrar tabus a respeito da psicoterapia. E em 2020, que é o tema oficial da campanha Janeiro Branco, né, foi Precisamos Falar sobre Saúde Mental. Isso pelos impactos causados pela pandemia do novo coronavírus, né? Essa abordagem é muito pertinente, continua pertinente no cenário atual que vivemos, né? E tais desafios exigem maior atenção à saúde mental no âmbito profissional, pessoal, escolar, sobretudo em relação à saúde mental de alunos. A gente sabe o que tem ocorrido, né? Porque essa pandemia trouxe impactos, a gente já falou aqui diversas vezes, não somente para todas as pessoas, né? Do mundo, né, adultos, crianças, idosos, enfim. E em muitos momentos também a nossa mente dá sinais de que as coisas não estão bem. Às vezes não damos atenção, essa é a verdade. Ou não sabemos também interpretar o que é que está acontecendo. E por mais do que nunca, eu pergunto a Danilo, porque mais do que nunca devemos atentar no nosso bem-estar emocional. Estamos numa época, Márcia, em que esse assunto é um verdadeiro chamariz para que a gente realmente se atente a isso. Há uma necessidade de bem-estar e esse bem-estar, obviamente, que perpassa pelo âmbito também emocional, também psicológico. Precisamos reavaliar nossas crenças, reavaliar a nossa forma de encarar a realidade, os nossos paradigmas, né? Que é como chama esse tipo de cosmovisão, esse tipo de visão de mundo que a gente tem. Então, é um momento que isso está verdadeiramente na ponta do iceberg aí para poder a gente enxergar de maneira bem clara, porque estamos numa época em que fomos convidados não, acho que impelidos, né? Talvez seja melhor, defina melhor, a olhar para dentro. Nesse momento de pandemia, a gente viu um certo cerceamento da nossa liberdade de ir e vir, e isso fez com que a gente olhasse mais para as nossas próprias emoções, nossas próprias necessidades, nossas questões pessoais, nossos relacionamentos. Sim. E obviamente que quando a gente percebe que em uma situação social tão drástica quanto a pandemia, os relacionamentos são sacudidos, sem dúvida alguma. Eu tenho visto vários pacientes, tanto do âmbito do SUS, que sou militante do SUS, trabalho no SUS, trabalho em um CAPS, trabalho pela saúde mental, quanto no âmbito privado, no âmbito da clínica particular que eu tenho. Eu tenho visto inúmeras pessoas vivendo crises psicológicas intensas, circunstâncias psíquicas de sofrimento muito exacerbado e, inclusive, pessoas que estavam estabilizados há muitos meses, quiçá anos, voltando a ter crises. E eu gosto sempre de falar, mas eu já falei no seu programa e volto a falar, toda crise é relacional. Então, a gente pode até ter uma descompensação biológica, alguma coisa nesse âmbito, mas o estopim são as nossas relações e é nelas que esse tipo de questão se demonstra, né, se expressa. Então a gente tem visto nesse momento um olhar mais detido para os nossos modos de nos relacionar, os nossos padrões de relacionamento, a forma como a gente tem se posicionado. Estamos sendo constantemente convidados pelas circunstâncias a olhar para si,
tanto pelas perdas que nós tivemos ao longo desses anos, quanto pelas circunstâncias. E aí, perdas que eu falo, eu não estou só falando dos lutos por pessoas queridas, mas perdas de relacionamentos, perdas de questões financeiras, de emprego, todo tipo de perda, né? Então a gente tem visto isso de maneira muito firme, muito forte e, sem dúvida alguma, o olhar para o âmbito emocional faz toda a diferença nesse momento em que a gente vive. E algo, né, que a gente vem falando, e eu gosto de atentar, né, mente sã, corpo sã, é sobre a somatização, né, o nosso corpo falando, né, eu queria até que você falasse mais sobre somatização, né, que são as emoções ou problemas de ordem psicológica que se manifestam por meio de sintomas físicos, se manifestam no nosso corpo, né? Isso e como a saúde mental afeta a saúde física, Danilo? Então, Márcia, é importante até a gente deixar claro isso, que eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas utilizando de maneira equivocada a palavra somatização, como se fosse soma, adição, alguma coisa assim. A palavra somatização, que vem do grego soma, só que em grego a palavra soma quer dizer corpo. Então, somatização é quando a gente tem um problema emocional que se manifesta através do corpo. Há um adoecimento psíquico que leva a um adoecimento físico. Então, isso aí é importante a gente deixar claro, né? A somatização a gente vai ver que acontece muito frequentemente. O exemplo mais clássico que a gente tem para dar é da própria ansiedade, que a gente vê muita gente desenvolvendo gastrite emocional, né? Então é bem claro que é uma emoção mal elaborada ou não elaborada, melhor dizendo, que se manifesta através do corpo. É aquilo que de vez em quando eu falo, Márcia, de que quando a boca cala, o corpo fala. Então é uma forma de expressão. É um jeito de simbolizar uma energia afetiva que foi condensada da psique para o organismo. E aí a gente vê que nesse momento isso está muito aflorado. Inúmeras circunstâncias que nós vivemos no nosso dia a dia têm trazido perspectivas de somatização. Eu dei o exemplo da ansiedade, mas a gente vai encontrar, por exemplo, alguns relatos na literatura e na prática clínica do dia a dia, eu vejo isso quase que cotidianamente, pessoas reclamarem de fibromialgia, e aí quando você vai estudar o caso da pessoa, a gente vai ver que ali existe uma depressão somatizada, né? Que a fibromialgia tem muito frequentemente, estatisticamente falando, uma correlação com o fenômeno depressivo. Então, por isso alguns autores vão dizer que a fibromialgia, a depressão, manifesta no corpo. É uma dor que não é localizada. É uma dor que está no corpo inteiro e que transcende o próprio corpo, ou seja, uma dor na alma. Né? Conhecida, né, como a dor da alma. Exato. Então, uma doença da alma. Daí a gente vê isso, né, Márcia, de que muitas vezes o corpo manifesta, e hoje em dia a gente tem visto muito isso. Atualmente, várias pessoas, inclusive a minha família, estão mais reclusas depois de ter uma certa flexibilização, mas agora com isso de tanta variante de gripe, H2, H3N2, H1N1, influenza B, e lá vai uma lista enorme de vírus, sem contar com as variantes do coronavírus, a tal da Omicron, que está aí agora assolando, e a gente tem uma perspectiva que até o dia 15 Salvador vai estar numa situação realmente muito ruim, conforme as estimativas trazidas pelos estudiosos. Então a gente se recolhe. E aí, obviamente, a gente sente falta do ir e vir, sente falta de se comunicar, de contato com a família, de abraçar, de estar junto, de encontrar amigos, de conversar, de estar próximo de quem a gente gosta. E aí o corpo começa a mostrar que aquilo ali está incomodando. Eu preciso me expressar, eu preciso de movimento, porque movimento faz parte. Claro. E aí a gente vê, né, o corpo começa a reclamar. E agora tem o Flurona, né? Já tem casos aqui na Bahia
que as pessoas estão se infectando, né? Pelo coronavírus, ao mesmo tempo do H3N2. Eu vou falar até na sexta-feira sobre isso aqui. Flurona. Exato. Você já imaginou? Exato. Então, havia até uma piada, né, na internet ontem à noite, falando sobre isso, dizendo assim que o brasileiro, em vez de repetir o nome que é dito pelos estrangeiros, que é o Flurona, devia engatar um novo nome, Gripona. Eu dei risada. Tem que ter, né, Gu? Não tem jeito, não. As piadas... A gente acaba, de certo modo, escamoteando as ansiedades que isso traz, né, com o bom humor, como uma forma até de mecanismo de defesa. É verdade. E quem cuida da mente, cuida da vida, né, Danilo? É verdade, verdade, porque é importante a gente lembrar, Márcia, que não existe saúde sem saúde mental. Então, de nada adianta, inclusive, você ter um corpo perfeito, inclusive um corpo escultural que você exibe nas suas redes sociais, mas estar com o ser, a sua existência em termos profundos, em termos espirituais, em termos transcendentais, em termos existenciais, aquilo ali está moído, não adianta você ter um organismo perfeitamente saudável e estar com a alma ralada pelas angústias, a dificuldade de lidar com as emoções, de não saber como lidar com o barramento que a vida traz, alguns nãos, alguns limites. Então, de nada adianta você estar supostamente perfeito para o que agrada a mídia, mas estar corroído por dentro, carcomido pelas angústias do existir. Então, a gente vê muito isso, né? As pessoas, às vezes, se esquecem que é preciso cuidar tanto do corpo quanto da mente. Eu vou ficar muito feliz no dia que eu começar a ver nas redes sociais as pessoas postando, dizendo assim, a sessão de terapia dessa semana tá paga, sabe? Vai ser interessante porque, obviamente, as pessoas postam muito que foram para academia e que malharam e que isso e que aquilo. E é preciso também cuidar da alma, né? Cuidar da mente, cuidar da sua existência, da sua perspectiva emocional, das suas crenças, das suas cognições, suas tomadas de decisão. Tudo isso faz uma grande diferença. Entenderem, né? Eu sei que não tem receita, Danilo, mas como lidar com as frustrações, com as perdas, com os lutos, com os medos, né? Gerados pela pandemia, que ainda, né, está latente. Como você disse, a gente vai viver momentos ainda difíceis, e agora com florona, enfim. A gente, na verdade, muitas vezes está sendo convidado a fazer uma reavaliação da forma como a gente encara a vida, né? O que eu chamei nesse instante de paradigma. Fazer nossas reavaliações do nosso paradigma, da nossa cosmovisão, da nossa forma de encarar o existir. Estamos sendo convidados, inclusive, a rever o modo como nós nos relacionamos uns com os outros, aprendendo a elencar prioridades, a fazer o que é chamado de axiograma, ou seja, quais são seus eixos, quais são suas prioridades, o que é que verdadeiramente é essencial na sua vida. E aí, fazendo isso, a gente vai gradativamente repensando o que realmente é uma perda, que às vezes é importante a gente se perguntar isso, né? Porque a gente não perde aquilo que nunca teve de verdade. Então, nesse momento, óbvio que a gente está sendo convidado a ter esse tipo de reflexão, uma sacudidela que a vida está dando. Muitas vezes a gente não enxergou essas sacudidelas e agora está vindo de uma maneira mais ostensiva, de uma maneira mais impactante, né? E aí a gente está percebendo de maneira bem clara o que é que a gente está sendo convidado aí a rever. É um momento em que as pessoas são convidadas a terem posicionamentos diferentes, tanto no âmbito individual quanto no âmbito coletivo. Aliás, é um momento forte, eu vejo muito isso, muitas pessoas se preocupando com a coletividade. Eu acho isso muito nobre e acho que vale a pena que a gente realmente alargue os olhares
para enxergar que não dá para a gente ser feliz sabendo que existem outras pessoas no nosso entorno que não estão felizes, cujas necessidades, inclusive, sequer estão sendo atendidas. Então é, sem dúvida alguma, um grande momento de reaver aí, né, os nossos porquês, os nossos paraquês. Isso tudo faz uma diferença enorme. Eu gosto de uma frase, Márcia, de Viktor Frankl, que é um autor que eu gosto muito, é o pai da logoterapia, que é a terapia do sentido da vida. Ele vai falar que quem tem um porquê suporta qualquer como. Aí é por isso que é importante a gente se perguntar quais são os nossos porquês, quais são as nossas motivações, o que é que realmente está mobilizando a nossa existência para que a gente continue caminhando. Pelo que nós estamos caminhando. Isso é importante. Exatamente. Importante saber. Meire mandou uma mensagem do WhatsApp, ela pergunta qual a diferença, Danilo, qual a diferença de depressão com a tristeza profunda? Então, a depressão é uma síndrome, ou seja, é uma doença, né? É um transtorno mental. Ela é diferente da tristeza. Tristeza, gente, faz parte da vida. Tristeza é necessária para eu existir. Até porque se a gente vivesse só alegria o tempo inteiro, a gente malmente iria verdadeiramente vivenciar a alegria, porque é preciso, inclusive, ter o contraste, né, do claro e escuro, de perceber, opa, agora está fazendo falta aquela tal emoção. Nesse momento eu estou sentindo isso. E aí é importante a gente perceber e acolher como a tristeza faz a diferença. A tristeza muitas vezes é o freio de arrumação que a gente necessita, é a sacudidela que muitas vezes vai nos fazer entrar em contato com a realidade. Tem vários estudos, inclusive, que falam da depressão, mostrando que as pessoas que tendem a ter depressão são mais realistas, são mais pé no chão, são pessoas que têm posicionamentos mais concretos diante da vida. E isso também é necessário, né, Márcia? Sim. Isso também é necessário. Faz mais contato com si mesmo, né? Isso é o momento de se questionar sobre a realidade, sobre o que é ilusão, o que não é. É aquela história, eu falo sempre isso, né, Márcia, de que desilusão é uma coisa terrível, na verdade, viver uma desilusão não é ruim? Não, não é, Márcia. Viver uma desilusão é maravilhoso, é melhor viver uma desilusão do que viver na ilusão. É melhor viver uma desilusão do que viver iludido. Não é verdade? Então, no momento da desilusão que a gente está vivendo, aquilo é ruim, é uma emoção muito ruim, muito negativa. Mas aquilo é necessário para que a gente possa alargar os horizontes e enxergar as coisas como elas são, e não naquela visão ingênua que a gente tinha, que achava que era aquela ali que era a verdade. Não era. Mas a verdade é importante também. E aí, com isso, a gente vai gradativamente alargando a forma de enxergar a existência e vai perceber que viver momentos de tristeza, inclusive a tristeza mais profunda, também faz parte. E a gente cresce nesses momentos. Eu lembro de um livro que eu li na adolescência ainda, que fazia uma comparação com a depressão. Aliás, a palavra depressão remete a um buraco, né? É uma depressão, é um buraco. E aí quando você olha um vale, de um lado montanha, do outro lado montanha. Você vê a vegetação lá em cima, é bem escassa, bem rarefeita, e a vegetação embaixo, dentro do vale, é muito mais verde, tem um rio cortando aquilo ali, tem as matas ciliares, tem animais ao redor, ou seja, no momento também da depressão, a gente tem fertilidade naquilo ali, ali também nasce vida. E a gente precisa aprender a lidar com essa experiência que faz parte do existir. Né? Enquanto que a depressão como doença, ela tem toda uma característica, toda uma gama de sintomas que precisa, obviamente, ser investigada por um especialista que vai identificar que não é só uma tristeza, que tem outras características que vão afetar o sono, vão afetar o apetite, para mais ou para menos, o sono também para mais ou para menos, vão afetar a possibilidade de ter prazer com as pequenas coisas que a gente tinha anteriormente, vão afetar outras coisas, mas que obviamente que um bom profissional vai saber fazer essa distinção. Limitam a vida, né? Exato. Mas, Danilo, a semana passada, né, você esteve aqui, a gente falou sobre sentimentos na virada do ano, né, sobre as pessoas que ficam tristes, as pessoas que amam final de ano, né, que tradicionalmente é um momento de mudanças, reflexões, frustrações, metas.
né? É uma coisa que eu penso e até eu falo muito para minhas filhas hoje, meus filhos, que eu acho que uma forma de cuidar da nossa saúde mental é a gente procurar viver um dia de cada vez, né? Conectados com o agora, né? Sem se prender ao passado, nem nos fixarmos no futuro distante, sem expectativas exageradas. O que é que você diz? É verdade, Márcia. Eu sempre gosto de lembrar que os vários estudos que falam sobre isso de mudança de ano, novo ciclo começando, todos os estudos falam uma coisa em comum que eu acho que é importante a gente ter o pé no chão para poder frisar isso. A gente, quando fizer metas, criar objetivos, aspirações, desejos, a gente precisa pensar sempre em curto prazo. Nunca fazer grandes metas de longo prazo, é uma coisa bem mais próxima, de preferência um dia de cada vez, justamente para que a gente não tenha a frustração de não conseguir dar continuidade para aquilo que a gente almejou. É importantíssimo que a gente tome cuidado com isso, porque senão a gente vai fomentar dentro de nós uma atitude que diz o quê? Poxa, eu não consigo nem cumprir as minhas metas. Aí você vai se sentir incompetente, impotente, incapaz, e isso vai deixar sua autoestima baixa e isso vai ser bem ruim. Então, é muito melhor que você faça sempre planos para curto prazo. E aí vai gradativamente aumentando a complexidade desses planos ao decorrer deles, porque às vezes você chega num determinado momento e você muda de plano, também pode acontecer. É parte do amadurecimento, né? Mas sempre curto prazo, né, Márcia? Eu gosto muito dessa perspectiva de um dia de cada vez. Quando era estudante de psicologia, lembro que fui fazer uma pesquisa junto ao pessoal dos Alcoólicos Anônimos e aprendi uma das grandes coisas que aprendi várias coisas com eles, e uma das grandes coisas que eu aprendi com eles é isso de trabalhar sempre com o dia de hoje. Né? Eu não vou beber hoje. E aí vai trabalhando, e aí quando você vai ver, são vários hojes que se juntam e você consegue vencer isso ao longo de décadas. Isso não quer dizer que a gente não possa ter projetos, né, de vida, Não. mas que a gente não perca de vista que a gente tem que viver o dia, não ficar somente projetando, mas quando eu fizer isso, a vida é melhor, quando eu fizer isso. Não, a gente tem que aproveitar um dia de cada vez. Eu lutei muito para isso e hoje eu consigo viver um dia de cada vez. É verdade, é justamente ir gradativamente. É óbvio que é bom que você tenha uma visão de, poxa, onde é que eu quero chegar, mas aí Claro. Também tem que ter a visão de que Claro. passo eu dou hoje. Sempre focado nisso, que não dá para você chegar a lugar nenhum se você não der um passo. Né? É como dizem os chineses, né? Aquele provérbio chinês, que toda grande jornada começa com um pequeno passo. É uma grande verdade. Danilo, a gente vai rapidinho, viu, para o nosso intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Até já. Você está acompanhando na Rádio Excelsior da Bahia, 840 AM, o programa Eu Gosto de Ser Mulher. A Voz das Mulheres. Comunicação, Márcia Mendonça. Produção, Márcia Mendonça. Entre Amigos. Você ouve de segunda a sexta, a partir das 14h. Apresentação, Reis Moura. Rede Excelsior de Comunicação. A sua sintonia, a voz do Senhor do Bonfim. Excelsior! Saúde ocular na Excelsior. O glaucoma tem cura? O glaucoma é uma doença que se caracteriza pelo aumento da pressão do olho e, apesar de não ter cura, tem tratamento e controle, o que é fundamental para que a doença não progrida. O diagnóstico precoce é fundamental para que o paciente não tenha perda do campo visual ou diminuição da acuidade visual. O tratamento inicial pode ser feito com colírios ou com laser. O tratamento a laser do glaucoma denomina-se trabeculoplastia. Esse tipo de tratamento tem sido utilizado cada vez mais nos últimos anos, tanto
como tratamento inicial ou como tratamento complementar para a diminuição da necessidade de múltiplos colírios. Em casos mais graves, quando os colírios ou laser não controlam a doença, pode-se realizar diversos tipos de cirurgia que ajudam a diminuir a pressão ocular. Dicas de saúde ocular, com o Dr. Roberto Lawande. Já é notícia. Em tempo de pandemia e isolamento social, a campanha Janeiro Branco de 2021 vem para lembrar que é preciso cuidar da mente. A depressão, que já foi apelidada de um mal do século, é uma das doenças que podem surgir com o efeito dessa situação atípica que a população enfrenta. A assessora Marina Cláudia Alves Pereira faz terapia há pouco mais de um ano. Ela conta que procurou ajuda por causa de crises de pânico que aumentaram após a morte de um parente próximo. Nos primeiros meses, assim, já me ajudou muito a entender por que eu estava passando por aquele processo, me conhecer melhor e saber os meus limites, os meus medos. O psicólogo Leonardo Abraão, idealizador da campanha Janeiro Branco, diz que são normais os sentimentos de insegurança, tristeza, angústia e ansiedade, principalmente neste período de pandemia. Mas ele alerta que é preciso perceber quando essas reações estão atrapalhando o dia a dia e procurar ajuda. Quando a insônia, quando há alterações no apetite, quando os sentimentos de ansiedade, quando um humor deprimido, um mau humor, quando o uso de uma substância psicoativa como o álcool, por exemplo, deixa de ser razoável, deixa de estar dentro de um contexto de descanso, de lazer ou de prazer, e passa a ser disfuncional, prejudicial às relações sociais, à vida pessoal e às relações sociais, aí sim é hora de procurar ajuda profissional. Leonardo diz ainda que o debate em torno da saúde mental foi intensificado nos últimos meses. Segundo o psicólogo, algumas pesquisas já mostram que houve um aumento na procura por profissionais e instituições que cuidam da saúde mental. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Você está acompanhando na Rádio Excelsior da Bahia, 840 AM, o programa A Voz das Mulheres. Comunicação, Márcia Mendonça. Produção, Márcia Mendonça. Comunicando, Márcia Mendonça. Excelsior! 13 horas e 39 minutos, estamos de volta. Estou conversando com Danilo Cruz, que é psicólogo da Clínica Numen, é professor, é palestrante, escritor, servidor público. Estamos falando sobre o Janeiro Branco, porque mais do que nunca devemos atentar ao nosso bem-estar emocional. Se você quiser fazer alguma pergunta, Danilo, participar do programa, o telefone fixo é o 3328-7666, ou mensagem pelo WhatsApp para o 99386-6138. Danilo, é preocupante mesmo, viu? Porque já soube que... Eu até dei aquela informação no início do programa, né? Sobre a lavagem, a programação não vai ter mesmo. Ou sobre o Reis, né? Amanhã, a comemoração do Reis. Mas o prefeito já disse que não vai ter a lavagem, né? Porque a situação ainda é crítica, né? Agora com essa gripe, os gripados lotados, né? E o negócio não tá muito fácil e a gente tem o que nos resta, né? E é a gente se preocupar mesmo. Mas, Danilo, eu acho que é algo assim também que nós já falamos aqui, sobre os benefícios também da gente adotar uma postura positiva, né? Diante de tudo, tentar. Existe realmente um benefício. Agora, obviamente que, como tudo, mas a gente precisa ter um equilíbrio com relação a isso, sem exageros também, porque às vezes eu vejo algumas pessoas assumirem um posicionamento um tanto quanto exagerado, quase que fanático, com essa lógica do positivo, 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 e eu gosto de uma versão muito mais pé no chão, que é de equilíbrio, né? A gente tem que ter, né, um olhar dessa questão dessa positividade, que é interessante, mas sem exageros, porque inclusive tem alguns autores que eu gosto muito, que têm produzido, inclusive não tem ainda nada sobre essas coisas em língua portuguesa, não que eu conheça, né? Mas
Em inglês, a gente vê alguns autores falando sobre efeitos negativos da lógica da positividade, a chamada positividade tóxica, quando exacerbada, né? É importante, sim, a gente ter uma atitude, né, otimista diante das coisas, até para que a gente se mobilize a continuar tentando, a buscar outras formas, caso as formas que a gente tenha tentado não tenha dado certo, mas é preciso também o pé no chão para não estar... O negacionismo pode ser um excesso de positivismo também, Isso, uma né? coisa de positividade, aquela coisa, não, tem que ser positivo, tem que ser positivo. E aí, é o que eu estava falando, que esses autores, eles falam que é como se a gente fosse jogando para a sacola das nossas sombras, né? O nosso aspecto negado da personalidade, as características que a gente não lida bem na gente mesmo, a gente joga para baixo do tapete. E como diz a música de Fagner, quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Eu sempre falo isso aqui no programa, sobre essa questão desse sentimento. Danilo, eu recebi de Eliette, aqui Eliette da Boa Tarde, a minha, a você, a Sidney e aos ouvintes, ela diz, Danilo, através de toda depressão existe uma razão, uma causa, um motivo. Quando a pessoa não trata a depressão, o que pode acontecer? Quais são os danos futuros para o ser humano? Gratidão, Eliette Ribeiro. Oi, Eliette, como sempre, trazendo excelentes contribuições. Existe uma possibilidade de haver uma cronificação. Quanto mais tarde a gente vai tratar a depressão, existe uma dificuldade maior com relação a um bom prognóstico, né? Porque a pessoa, de certo modo, tanto cristaliza a noção de identidade, ela vai começar a se enxergar daquela forma, e caso isso aconteça, é mais difícil que ela passe a enxergar-se de uma outra maneira, né? Ela, inclusive, vai gradativamente, sem um tratamento adequado, levando a uma perda, né, paulatina dos amigos, dos contatos sociais, que param de chamar para sair, ela sempre nega, então não vou mais chamar, e aí ficam sempre numa atitude de isolamento que vai levar a uma piora do quadro, a uma cronificação aí com uma dificuldade maior de tratar. Porque a pessoa acaba ficando mais pessimista, acha que nada dá certo mesmo, e aí é como se aquilo estivesse confirmando a crença cristalizada dela de que ela é uma pessoa infeliz, que não merece, ela tem incapacidade, ela tem incompetência, ou seja, inúmeras crenças que acabam gerando aquele padrão emocional que é bem ruim. É preciso que essa pessoa desperte, enxergue, inclusive, os aspectos secundários da depressão, porque existem ganhos, né? É importante a gente colocar isso também, Márcia, na depressão, uma boa análise, um bom trabalho terapêutico vai ajudar a pessoa a perceber o que é que ela tem ganho, o que é que ela tem ganhado com aquele padrão de comportamento, com aquele padrão emocional. E aí, quando ela larga esse olhar aí para ver isso, ela começa a abrir mão desses ganhos, porque existem ganhos, a gente precisa falar disso de maneira bem tranquila. Né? A gente, como assim ganho para depressão? Tem ganho, sim. A pessoa, tudo tem um ganho. Às vezes tem a atenção das pessoas queridas, às vezes tem o afastamento de um trabalho que ela não gosta, ou seja, tem alguns ganhos envolvidos nessa circunstância, e óbvio que a gente precisa, num bom trabalho terapêutico, abordar de maneira aberta isso, no momento propício para fazer isso, é claro, e aí, com isso, ajudar essa pessoa a sair dessa circunstância, enxergando outras possibilidades de existir, outras formas de ser. Né? Mas, se não tratar, há uma chance grande de cronificar, e isso pode gerar um grande dano com relação a um prejuízo social, um prejuízo laboral, né? Ela vai ter dificuldade com relação ao trabalho, à produtividade, podendo, inclusive, Márcia, levar a pessoa ao suicídio. Também. É verdade. Danilo, e além da pandemia da coronavírus, né, coloca-nos num contexto coletivo, né, medo, de incerteza, de depressão também, como disse Eliette. Obrigada, Eliette, pela sua participação. E eu tenho lido alguma coisa, porque eu sofri assim, a síndrome do pânico, né, que tem ocorrido,
cresceram, né, os casos, né, os eventos nesse período de crise de pânico de criança, adolescente, adultos, idosos. E eu queria que você diferenciasse, porque eu tive síndrome do pânico há 20 anos atrás. É um sofrimento muito grande, né? Porque a gente tem sintomas de doença, né? E eu tinha taquicardia, eu ficava com os lábios cianóticos roxos, eu achava que eu ia desmaiar, que eu estava morrendo, e isso fazia tudo quanto é exame, enfim. Mas as pessoas confundem o pânico com a síndrome do pânico, o pânico-fobia com a síndrome do pânico. Aí eu queria que você explicasse. Então, existe uma diferença, né? O chamado ataque de pânico, na verdade, é uma crise episódica de ansiedade paroxística. O nome é complicado, mas eu vou explicar de maneira bem clara para que todo mundo entenda. É um ataque, é um momento pontual em que a pessoa tem, de maneira muito forte, uma ansiedade que chega a quase cegar a pessoa no sentido dela não conseguir enxergar a realidade. Aí isso faz com que a pessoa acredite piamente que ela está morrendo, principalmente, ou secundariamente que ela está enlouquecendo. É mais comum esses dois padrões, né? Ou está morrendo ou está enlouquecendo. Eu achava que estava morrendo, que eu não passava dali. Eu estava, sabe? O ataque de pânico em si é comum que as pessoas tenham, uma vez na vida, pelo menos, algum ataque de pânico, e não tem nada demais. É um medo desesperador, tá? É uma ansiedade, e geralmente, como eu disse, né, mormente é com medo de morrer. Isso daí não configura transtorno de pânico, porque foi um ataque, foi uma crise pontual. Caso a pessoa venha a ter essa crise de maneira sistemática, inclusive ela passa, por exemplo, minha primeira crise foi dentro de um ônibus. Aí o que é comum a gente ver acontecer, Márcia? A pessoa começa a evitar andar de ônibus, achando que é andar de ônibus que fez ela ter a crise, quando não é isso. Tá? Eu já vi, por exemplo, já atendi uma pessoa que teve a primeira crise de ataque de pânico no engarrafamento ali na frente do shopping da Bahia. E aí ela fazia de tudo para não passar mais naquele lugar com medo de que a coisa se repetisse. É verdade. Tá? Aí é que tá. Aí ela criou uma chamada fobofobia, ou seja, ela tá com fobia de sentir medo. Sim. Ela tá com aversão àquela emoção que ela viveu desesperadora, que levou ela muitas vezes para o pronto-socorro. Não à toa que quem mais diagnostica transtorno de pânico são os cardiologistas, porque as pessoas procuram um cardiologista achando que estão morrendo. O coração realmente vai a 1000. Inclusive tem alguns estudos que vão fazer uma correlação de ter mais transtorno de pânico quem tem um alargamentozinho pequeno de uma válvula do coração chamada válvula mitral. Aí chama de prolapso da válvula mitral. Quem tem o prolapso da válvula mitral tem mais pânico. Por quê? Porque quem tem esse prolapso sente melhor o coração bater mais rápido. Quando o coração acelera, ela percebe que o coração está acelerando muito mais facilmente do que as pessoas que não têm esse prolapso. Esse prolapso gera alguma grande coisa? Não, geralmente não tem nada. A pessoa vai ter uma vida normal, vai ter atividade física normal, não vai ter nada demais. Mas o fato dela sentir que o coração está batendo mais rápido, com muito mais facilidade, gera o quê? Olha que interessante isso. Retroalimenta a ansiedade. Ela começa a sentir que o coração tá, ai meu Deus, eu tô tendo outra crise. Aí ela, sem querer, hiperventila, passa a respirar rápido demais, hiperventila, ou seja, oxigena demais o cérebro. E isso gera todas aquelas sensações orgânicas de formigamento das mãos, das têmporas, a saliva seca, dá o frio na barriga, o suor nas mãos, nos pés, dá o tremor nas pernas, tudo que é clássico de um ataque de pânico. É incrível, viu? E a própria pandemia favoreceu isso, né? E muita gente com isso, Márcia. Muita gente.
eu tenho lido a respeito, e Danilo, eu acho que nunca a atuação do psicólogo foi tão requisitada, né, nesse momento. Né? Eu acho que a psicologia que é voltada, a prática voltada ao cuidado da saúde mental, eu acho que foi assim, nunca se deu tanta importância no sentido assim de precisar, da necessidade. Realmente. Né? Mesmo aqueles que acham que não precisam, né? Mesmo essas pessoas acabaram reconhecendo a importância da psicologia, da psicoterapia. É curioso, Márcia, que agora no fim do ano, no fim do ano passado, eu tenho recebido muita gente no consultório particular Sim. que nunca pisou no consultório de psicólogo. Sim. E que nunca imaginou que um dia precisaria. Inclusive gente que não sabe exatamente o que é que faz um psicólogo, mas que foi porque o médico tal insistiu, porque a amiga tal insistiu e está indo para poder receber ajuda. Reconhecendo que precisa de ajuda, que é o grande passo, né, Danilo? É verdade. E isso é absolutamente essencial para que a gente consiga caminhar, né? Precisa reconhecer que precisa. Exatamente. Danilo, uma pergunta que eu queria lhe falar, né, com relação a quais as estratégias de saúde mental que podem ser usadas com a população, né? A gente pensando no coletivo, né, Danilo? Com a população economicamente vulnerável, que não tem assim, recursos básicos, né? Porque afetou todo mundo, independente de poder aquisitivo ou não, enfim. A gente precisa cobrar o financiamento do SUS, a gente precisa cobrar que os profissionais de saúde mental estejam atuando dentro do âmbito da saúde pública. A gente precisa cobrar dos políticos que nós elegemos que esse tipo de atendimento seja universal para toda a população, né? Seja verdadeiramente qualificado e, obviamente, que isso implica no fortalecimento do SUS, no financiamento do SUS. E eu adorei essa sua pergunta, mas é justamente que a gente precisa falar sobre isso. A gente não tem tido o contrário. Atualmente está acontecendo um sucateamento do SUS. E a gente precisa pensar na população mais vulnerável que justamente necessita muito fortemente desse tipo de amparo e que não tem. Hoje a gente vive numa realidade da cidade de Salvador em que grande parte dos CAPs estão com acolhimento fechado por falta de profissional, Márcia. Não tem profissional suficiente para demanda. Então a gente precisa falar sobre isso, mostrar a situação e levar aos governantes para que haja uma vontade política para fortalecer esse serviço, porque não adianta só ter... Salvador tem 20 CAPs, mas nenhum funciona como CAPS 3. Como assim? Isso não existe. CAPS 3 é essencial no serviço de saúde mental, em qualquer cidade do país. Então a gente precisa de um CAPS 3 em que as pessoas tenham acolhimento para elas poderem dormir numa situação de crise. Que em Salvador não está funcionando direito isso. Ainda está capenga essa circunstância. A gente precisa... Janeiro Branco tem essa função também, né? A gente precisa fazer isso. Inclusive existem algumas críticas, Márcia, à questão do Janeiro Branco, porque supostamente tem um viés muito mercadológico que visa muito mais aos serviços privados, associações de profissionais corporativistas, etc. e tal. Só que a gente precisa aproveitar esse momento em que se está falando sobre saúde mental e também falar do serviço público e também fortalecer o serviço público, fortalecer o SUS para que a gente verdadeiramente tenha saúde mental de qualidade. Para todos. Danilo Gesivaldo está fazendo uma pergunta aqui para você, está dando boa tarde. Feliz ano novo, Zé Givaldo, para você também. Ele pergunta se pessoas que costumam à noite assistir filme de terror, se é prejudicial e pode acelerar o pânico. Não existe nenhum tipo de correlação com relação a essas coisas, tá? É importante a gente deixar bem claro que assistir filme de terror não tem a ver com isso. Existem alguns estudos que são questionáveis, como todo estudo científico. Se é ciência, a gente precisa lembrar que é questionável, mas é importante que a gente tenha a base de que foi estudo científico, né? Que mostram que assistir com frequência a filmes de terror
curiosamente aumenta a possibilidade de o seu sistema imunológico ficar mais frágil. Então, por quê? Porque você está dando um tempo inteiro descarga de cortisol, né, de adrenalina no sangue, assistindo esse tipo de filme. Aí o sistema imunológico vai lá para baixo, você fica mais disponível para infecções como gripe, como Covid, etc. e tal. Aí existe esse tipo de correlação. Agora, com relação ao transtorno de pânico, não existe uma correlação real. Pois é, Danilo, chegamos ao finalzinho. Obrigada, Zedivaldo, ao finalzinho do nosso programa. Quero lhe agradecer mais uma vez. A gente precisa sempre falar sobre saúde mental, né? E o Janeiro Branco está aí também para isso. E até a próxima. Até a próxima, Márcia. Com fé em Deus, um grande abraço. Até breve. Até breve. Isso. E obrigada aos ouvintes pela audiência, pela paciência. Eu sou Márcia Mendonça. Se Deus quiser, amanhã estarei novamente com vocês para mais um programa A Voz das Mulheres. Vem aí o programa Entre Amigos com Reis Moura.